Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do programa Universidade para Todos, mais um webinário de matemática, Sou o Lívio Matheus, o seu professor de Física e Matemática, Hoje estaremos discutindo, pessoal, um assunto semelhante ao anterior, que tudo isso dando seguimento ao primeiro vídeo, em que a gente discutiu como estudar matemática para vestibulares. Eu estou trazendo agora para vocês dois assuntos que eu considero importantes estudar para complementar o conhecimento de vocês. Agora a gente vai falar um pouco de equação e função do segundo grau, que tem o mesmo peso de uma função do primeiro grau, no vestibular acaba sendo cobrada igualmente, mas é um pouco mais complicado porque agora a gente vai ter um termo a mais, que é o termo quadrático, que é o que caracteriza a função do segundo grau. Vamos lá definir, é uma função polinomial onde há dois valores raízes que satisfazem a equação, ou seja, duas incógnitas. Então, de forma mais técnica, a gente pode dizer, é uma função que equivale à seguinte regra, A função f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, em que x é uma variável, em que a gente insere no problema e ela devolve um outro valor, e a, b e c são valores reais em que a é diferente de zero. Por que a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for igual a zero, repare, vai ficar igual a função do primeiro grau. Então acaba que o estudo perde um pouco o sentido. Trago aqui exemplo para vocês. Primeiro, a função 3x² mais 2x mais 9. Então aqui o a igual a 3, o b igual a 2 e o c igual a 9. Na função abaixo, menos 1x² mais 4x mais c, menos 6, a igual a menos 1, b igual a 4, c igual a menos 6. Agora eu trouxe uma função incompleta. Reparem que o a pode ser diferente de zero, mas aqui a gente não tem termo que multiplica x, que seria o b. Ou seja, menos 5x² mais 7. Não tem x sem ser quadrado, ou seja, o b é igual a zero. E no último caso não tem termo independente, termo sem x, ou seja, c igual a zero. Então, cada uma vai ter um significado, A, B e C são coeficientes que vão ter significados na nossa função, O nosso A vai representar a concavidade da nossa função, Porque a função do segundo grau, ela não é uma reta, ela é uma parábola. O B vai dizer respeito ao crescimento dela, e o C vai dizer respeito a onde ela intersecta o eixo Y, É o coeficiente linear. Então lá, gráfico. O gráfico de uma função do segundo grau é uma curva chamada parábola, Então a parábola é essa curva aí, que vai ter essa concavidadezinha, essa barriga, Se o A for maior que zero, a concavidade é para cima. Se o A for menor que zero, nossa concavidade é para baixo. Então, se A é maior que zero, a concavidade dessa parábola fica para cima. Se A é menor que zero, a concavidade fica para baixo. Que é o que eu estou falando aqui. Se A for maior que zero, as pernas para cima, se não para baixo. Os dois pontos que estão ali marcados no eixo X, pessoal, os dois pontos ali que estão indicados no gráfico, eles são chamados de raízes. Esse é o que a gente fala que satisfaz a equação do segundo grau, que é quando a gente iguala a zero. Já aquele ponto extremo ali, que é muito importante, que é esse ponto aqui bem na ponta da parábola, que tem aqui em cima e embaixo, é chamado de vértice. Então esse ponto pode representar tanto o ponto mínimo quanto o ponto máximo. Se a parábola for côncava para cima, é um ponto de mínimo, porque vai estar lá embaixo. Se for uma parábola côncava para baixo, vai ser um ponto de máximo, porque vai estar lá em cima, é o ponto mais alto que a função assume. Ele geralmente, quando as questões do Enem costumam tratar principalmente da questão do vértice mesmo, ou esse ponto extremo aí. Agora as raízes ou zero, Como é que a gente resolve a equação do segundo grau, Primeiro, você tem que igualar aquela função a zero. A raiz é justamente quando ela toca no zero, e para isso a gente usa o quê? A fórmula de Bhaskara, que diz que x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tem duas raízes justamente porque é mais ou menos, então pode ser tanto mais delta quanto menos delta. Uma função, uma raiz você soma, a outra você subtrai, O delta é esse discriminante aqui, b² menos 4ac. É uma fórmula longa, eu sei, mas
se habituem com ela, porque ela é muito importante e não é tão difícil de aplicar, é só substituir os valores. E como eu falei, né, você pode usar técnicas de revisão, né, eu falei isso no nosso primeiro webinário, para vocês lembrarem dessa forma, né, colocar post-its na casa, usar alguma plataforma, pessoal, que vai auxiliar vocês a se lembrarem dessa fórmula melhor. Aqui o radicando delta, né? O delta, pessoal, esse valor aqui, né, b quadrado menos 4ac, ele pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser igual a zero, né? O que indica cada um. Quando o delta é positivo, nesse caso aqui, tá vendo? Tem duas raízes. Quando o delta é igual a zero, ela vai tocar aqui, vai tocar no eixo x, vai ter apenas uma raiz, tá vendo? Ela toca o ponto em apenas um ponto. E quando o delta é negativo, ela não toca em nenhum lugar. A gente diz o que? Sem raiz. Então, ó, delta maior que zero toca duas vezes, aqui e aqui. Delta igual a zero toca uma vez, só aqui, né? E delta menor que zero não toca em lugar nenhum. Falando aqui agora das coordenadas do vértice. O que é o vértice mesmo? É o ponto extremo, é o ponto mais alto ou mais baixo que uma parábola pode ter. Aí eu ressalto de novo, né? Quando a concavidade está virada para cima é o ponto mais baixo. Quando a concavidade está para baixo, que é o exemplo aqui, a imagem que eu estou mostrando para vocês, é o ponto mais alto. Concavidade para baixo. Aí as coordenadas do vértice. O x dele, a coordenada horizontal, x, menos b sobre 2a, e o y do vértice vai ser o quê? Menos delta sobre 4 vezes a. Só substituir. É muita fórmula, mas tem que lembrar, não tem para onde correr. Então vamos lá, vamos dar uma resumida, né? O valor do coeficiente define a concavidade da parábola, né? Então um A negativo, parábola côncava para baixo. A positivo, concavidade para cima. As raízes vai ser o ponto em que a parábola intersecta o eixo x, né? Aí você usa o delta para descobrir se intersecta em 1, 2 ou nenhum ponto. Aí o vértice vai indicar o ponto mínimo, se a concavidade for para baixo, né? Então ele vai estar lá embaixo, ou melhor, se a concavidade estiver para cima, o nosso vértice vai estar lá embaixo. E se a concavidade estiver para baixo, ou seja, A menor que zero, é um ponto de Máximo. A gente também tem isso aqui, a reta que passa por V, a reta vertical que passa pelo vértice, pessoal. Essa uma reta que passaria mais ou menos assim, que nem essa pontilhada aqui vertical, a gente chama de eixo de simetria da parábola. Ela indica que os dois lados que a parábola é uma figura simétrica. Tudo que eu tenho para um lado eu tenho para o outro. Então é uma figura simétrica. E para x igual a zero, você iguala o x a zero, você vai ter justamente o coeficiente c. Né? Isso eu acabei esquecendo de falar, mas eu volto aqui só para mostrar para vocês. Aqui, ó, definição. Né? Se você substituir x igual a zero, vamos lá, a vezes 0, 0, b vezes 0, 0, sobra o quê? Sobra o c. Então, quando quando o x é igual a zero, a nossa parábola vai estar no ponto onde o y é igual a c, que é justamente a interseção com o eixo y, né? E aqui agora a gente vai tratar um pouco da construção de gráficos da parábola. É muito bom, você tem questão do Enem que mostra o gráfico para você e você tem que analisar. Ele, na verdade, te dá a equação, aí depois pede para você instalar qual o gráfico correspondente, né? Às vezes você nem precisa fazer conta nenhuma, você só substitui. Você só usa a sua técnica teórica e já consegue resolver. Então, como é que você constrói um gráfico? De forma eficiente. Primeiro, você seleciona pontos convenientes. Por exemplo, o que é um ponto conveniente? Você podia muito bem fazer o quê? Pegar todos os pontos da parábola e selecionar, mas isso ia demorar um tempo infinito, porque a parábola tem infinitos pontos. Então você escolhe os melhores pontos. Né? Quais pontos você escolhe? Primeiro deles, a raiz, a interseção com o eixo x, as raízes. Você escolhe as raízes e marca lá. O valor do coeficiente c. Por quê? Porque vai ser justamente a interseção com o eixo y. Aí você já sabe onde ela vai tocar no y. Ponto extremo, vértice. Mas sabendo o vértice, você já sabe qual é o máximo ou mínimo da parábola. Concavidade.
você vai saber se ela aponta para cima ou para baixo, e o crescimento e o decrescimento, que tem a ver com o sinal do B. Isso aqui eu não vou tentar entrar muito em detalhes, porque pode ficar um pouco complicado. Mas aqui eu vou mostrar para vocês que os tópicos anteriores já resolvem completamente, né? Vamos lá. Olhem a seguinte função. X² menos 4x mais 3. Como é que eu posso descobrir o gráfico dela? Primeira coisa, vamos descobrir as raízes. Usando a fórmula de Bhaskara, você descobre que as raízes delas são o quê? 1 e 3. Então você já marca aqui 1 e 3. Segunda coisa, como A é maior que zero, a concavidade é para cima. E outra coisa, como o nosso C é igual a 3, tá vendo? 3 aqui, então ela vai tocar no Y no ponto 3 aqui, ó. E por fim, se você quiser, você pode marcar também a coordenada do vértice, que seria 2 e 1. Você resolve lá a fórmula de Y do vértice e do vértice. Aí você constrói o gráfico de forma rápida e fácil. Né? Quando você pode parecer difícil agora, mas praticando o suficiente vai ficando mais fácil. Aí a gente agora vai resolver uma questão, pessoal, sobre o assunto. Né? Uma pequena fábrica vende seus bonés e em pacotes e quantidade de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão menos x² mais 2x menos 20. Onde x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo o lucro máximo. Então essa é a função do empacotamento. Aí para obter o lucro máximo, os pacotes devem contar com a quantidade de bonés igual a... Pessoal, entenda o que a questão está perguntando. Ela não está perguntando justamente um valor de máximo, ou seja, um ponto máximo. O que é um ponto máximo na função do segundo grau? Eu falei, é o ponto extremo dela. E se você for analisar nesse Enem, teve uma questão que foi praticamente igual a essa, em que ele te dava uma função do segundo grau e perguntava o máximo lucro de alguma coisa também. Né? Te perguntava o ponto máximo. Então você já sabe muito bem que aqui você tem que usar as fórmulas de x e y no vértice. Mas repare, o que foi que ele perguntou? Ele não perguntou o lucro máximo. Ele perguntou qual é a quantidade de boné x que dá o lucro máximo. Então, nesse caso aqui, eu não quero o y do vértice, que seria o nosso lucro. A gente quer o x do vértice, que é a quantidade de bonés, né? Então, como é que a gente calcula x do vértice? Menos b sobre 2a. Uma fórmula simples e tranquila de substituir. Menos 12 sobre menos 2, né? O nosso A, repare que é menos 1. E o nosso B é 12. Vai dar 6. Então, o lucro máximo ocorre em x igual a 6 bonés. Resposta, portanto, letra B. Né? Se você quer saber o lucro máximo, é só você pegar esse valor aqui e substituir. Né? Você substituir lá a função, então seria o que? Seria 12 por empacotamento. Essa questão aqui, né, para resolver a equação de segundo grau também. A temperatura T de um forno em graus centígrados é produzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, né, T igual a zero, e varia de acordo com a expressão T, o tempo em função da temperatura, né, T de Tzinho é igual a menos T² sobre 4 mais 400, com T em minutos. Por motivo de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge 39 graus. Aí ele pergunta, em quanto tempo o nosso T vai ser igual a 39? Então o que é que você vai fazer? Você vai igualar a função a 39. Então, tudo isso aqui vai ser igual a 39. Né? Menos T² sobre 4 vai ser igual a 39. E a gente vai descobrir qual é o valor da função. Primeira coisa, a gente vai passar o 400 subtraindo e vai multiplicar por 4. Fazendo isso, o que, é que a gente vai fazer também logo depois? Né? Então, pessoal, reparem que você fazendo as contas, você vai chegar no seguinte valor. Raiz de 1444. Aí na hora da prova não tem para onde correr, você vai ter que dar uma estimada nessa raiz, né? Muita gente não vai conseguir saber de cabeça, mas vai dar 38. Que isso indica que em 38 minutos a temperatura indicada vai ser alcançada. Então assim a gente chega ao final dos nossos webinários, né? Eu espero que todos tenham tido uma boa compreensão, né? E desejo a todos bom estudo.